Então, Tainá, você quer nos dar a honra de fazer a última questão? Vamos lá, sim. Que horas são, Tainá? Que eu nem sei que horas são. Eu tô sem relógio aqui. Que horas são? 3h20? Dá tempo. Dá tempo. 3h20 na gravação, né? Porque isso vai ser colocado de noite. Então você tem que dizer que agora são 9 horas, sei lá, da noite. 10 da noite, sei lá. Enfim. Então, nós temos aqui questão 140, Tainá, da prova azul. Lembrando, né? E ela nos fala o seguinte: uma empresa de transporte faz regularmente o levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os seus 160 motoristas cadastrados lá no aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras. Olha que lindo! No qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade, atenção, quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia em que eu medi a coisa. Então tem aqui o gráfico, né? E comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas. Então estou olhando aqui para as quantidades de viagens, né? Quantidade de viagens dos motoristas. Se eu olhar para a média, a moda e a mediana, eu vou obter o quê? Qual é a opção correta aqui, Tainá? Você já quer que eu fale? Pode falar. Você quer que eu diga mais alguma coisa? Vai explicar, né? Explicar o quê? Hã? Tá. Você quer que eu já explique, né? A questão. Se você quiser. Né? Não, pode falar. Não, eu tô aqui, gente, para comentar coisas e ler a questão, tá? Eu sou aqui o mediador do debate. Então, claro. Tá bom? É porque... Sim, diga. O que acontece a resposta? A resposta? Final, mas não. A resposta final? Não, Tá. por partes. Eu quero saber qual é a opção correta. Então, qual é o seu raciocínio para achar a questão correta? Então, para a gente poder comparar qual é a moda mediana e média, né? Sim. A gente vai ter que calcular inicialmente. Senão a gente não tem como comparar, né? Com certeza. Calcular essas medidas de tendência central, né? Que a gente chama. É um nome chique, né? Medidas de tendência central. Exatamente. E por que elas têm esse nome? Por que tem esse nome? Porque tratam sobre a distribuição dos dados, né? É porque elas concentram os dados, né? São valores que substituem o seu conjunto de dados. Né? Você troca todo o seu conjunto de dados por um único valor, né? Pode ser ele ou a média, ou a mediana, ou a moda. Por exemplo, quando você pensa na média, você troca todos os seus valores, né, por aquele valor que é a média. Por isso que é uma medida centralizadora, né? Centraliza tudo na média. Com a mediana também não é diferente, né? Só que a mediana é aquele valor que está mais no centro da sua distribuição, né? Ocupa mesmo aquela posição que é central. E a moda é aquele valor que mais se repete, né? Então por isso que elas têm esse nome, né? Medida de tendência, porque você está substituindo, né, medida de tendência central. Como é que se comportam esses dados ali, né? Como é que eles ficam distribuídos na sua amostra? Exatamente. Né? A gente vai ter que calcular essas medidas de tendência central. Né? Mas antes disso, vamos observar o nosso gráfico. Né? Ele quer que a gente determine essas medidas, né, de tendência central das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas. Então, seria os dados na vertical, certo? Sim, porque isso aqui está expresso na coluna vertical, né? Exatamente. Aqui assim, viagens realizadas, e aqui na horizontal tem os motoristas, né? Quantidade de motoristas. Tá ótimo, Tainá. Sim. Realizou essas quantidades de viagem. Então, por exemplo, vamos entender ali no gráfico.
10 motoristas realizaram o quê? Uma viagem. Mas vai mostrando aí para ele. 10. Aqui, ó. Parou aqui, aqui é barrinha, né? Então são 10 que parou aqui, né? Realizaram uma viagem. Sim. Isso. 10 motoristas também realizaram duas viagens. Lindo. Aqui tem mais, né? 55 motoristas realizaram 3 viagens. 25 motoristas realizaram 4. Ninguém realizou 5, né? Porque tá vazio aqui. Ninguém realizou 5. Não tem uma barra, né? Não tem barra aqui, pois é. 50 motoristas realizaram 6 viagens. E 10 motoristas de novo, né? Realizaram 7. Muito bem. Beleza. Ok, Tainá. Então, isso foi só para explicar, né? Como a gente faz a leitura de gráfico. Ok. Mas vamos pensar agora. Vamos começar pela moda, que é a mais tranquila. Moda? Eu posso escrever de preto ou você quer outra cor? Pode ser. Pode ser preto? Tá. Com cores diferentes, né? Para cada uma. Moda. Moda eu posso escrever assim, né? Esse MO. Pode. É a maneira mais estilosa de escrever, né? Acho que é assim que se escreve, né? Esse M, esse O? Sim. Tá, tá ok. Então, MO. Inicialmente, seria a moda. A moda, dentro, né, do nosso conjunto de dados, é aquele dado que mais vai aparecer, mais vai se repetir. Então, a gente quer determinar qual é a moda da quantidade de viagens realizadas, certo? E aí, se a gente observar, vai ser qual? Vai ser 3. Vai ser 3 viagens. Mostra aí pra eles. Sim, são 3. Olha só que 3 lindo, Tainá. Olha que 3 maravilhoso. Pera aí. Mostra aí pra eles, por favor. Depois. Vou mostrar. Pera aí. A moda é 3 por quê? Porque é o valor que mais se repete. Ou seja, tem... É o valor que mais se repete. Porque 55 motoristas. 3 viagens. Fizeram 3. É muita gente, né? Foi o número de viagens que mais motoristas fizeram aqui, né? São 3 viagens, né? Isso onde que a barra, né, tá mais comprida. Tá mais compridinha porque tem mais gente, né? Isso mesmo. Exatamente. Então, essa seria a moda da quantidade de viagens realizadas. Perfeito, Tainá. Agora, vamos para a mediana. Outra cor. Para mediana com outra cor. Eu vou usar azul, tá? Pode ser. Azul para mediana. A mediana, como é que eu posso expressar a mediana? Mediana... Isso. Como é que se escreve, tá, na mediana? Eu coloco um Mzão, como é que é? ME? É a média que é o ME. ME. Ah, não, eu sei. Peraí. Mediana fica fácil, ó. Vou ser mais criativo, ó. Olha como vou ser criativo. Vou colocar mediana. Med. Tá bom? Med é a mediana. Melhor. Tá bom? Med. Então tá bom. E o que seria a mediana, né, de um conjunto de dados? A mediana de um conjunto de dados seria aquele dado que vai ocupar a posição central. Isso quando os nossos dados estão ordenados, né? Ah, então, por exemplo, Tainá, se eu colocasse aqui como exemplo, peraí. Pode pôr. Por exemplo, essa sequência aqui, eu tenho aqui esses valores, 1, 3, 7, 8, 9, vai. Pronto, assim. Quem seria aqui a minha mediana? Seria o valor 7. Seria o valor 7, né? O 7 aqui é a nossa mediana, mas por quê? Porque a gente tem 5 dados e a posição. Ah, peraí, isso é importante, né? Temos que levar em conta a quantidade de dados, né? A quantidade de dados é importante. Peraí. Aqui nós temos um total, né, de 5 dados, né? Porque temos aqui o número 1, número 3, 7, 8, 9. 5 dados. Então, o 7 ele fica no centro por quê? Porque eu tenho exatamente, né? Tenho exatamente 2 valores. Aqui à esquerda, né, antes, e 2 valores à direita, né, depois. Exatamente. Por isso que o 7 é o central. Repare que o 7 ele ocupa o quê? Essa aqui é a primeira posição, né, o número 1.
Número 3, segunda posição. Não é isso? Exatamente. E número 7, terceira posição. Então, olha só. Quando meu número de dados foi 5, a mediana foi aquele valor, né, da terceira posição. Exatamente. Mas isso, Tainá, é ele que fica no posição. centro. Agora, se eu tivesse aqui um outro conjunto de dados, né, acho que vale a pena colocar. Por exemplo, eu vou repetir agora todos eles, né? O 1, o 3, o 7, o 8 e o 9. Só que eu vou acrescentar aqui um outro valor. Vou acrescentar o valor 13. Aqui. Como é que seria, Tainá, essa história aí da mediana? Então, a gente vai observar que a gente não tem um único dado que ocupa a posição central, né? É mesmo? Exatamente, a gente não tem um único dado, porque a gente tem uma quantidade par de dados. A quantidade é par, né? Porque a nossa quantidade agora não é mais 5, são 6, né? São 6. Coloquei um número a mais, né? 6 que é uma quantidade par. A gente E não tem antes mais era um- 5, né? Que é uma quantidade ímpar. Não é isso? Exatamente. Ok. E agora? Aí, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a média aritmética entre os dois dados que passam a ocupar a posição central. Ah, é? E quem são esses valores, Tainá? O 7 e o 8. O 7 e o 8 por quê? Porque se você destacar, né? Aqui, ó, o 7 e o 8, eu vou ter exatamente 2 atrás, né? 2 à esquerda, né? 2 à direita. E 2 à direita, né? Nessa filinha aqui, né? De números. Então, como eles são centrais, o que eu faço é a média entre eles para ter um valor único, né? Exatamente. Então aqui vai ser... Como é que vai ser? Vai ser 7 mais 8 dividido por 2. Porque são 2 dados. Qual é a resposta? A gente vai ter 15 sobre 2, que vai ser 7,5. 7,5. Você comentou isso, eu achei interessante, né? A nossa mediana aqui, ela vai ser 7,5. Mas você falou uma coisa interessante, porque eu sempre mostro isso de uma outra forma. Foi legal isso? Vou até tirar. Rapidinho aqui, tá? Espera aí. Porque, por exemplo, você pode enxergar isso também assim, ó. Se eu pego essa média, eu posso sinalizar, né? Se é a média entre 7 e 8, né? Esse valor está aqui. No meio deles, né? A mediana. Exatamente. Que é a média, né? A mediana, ela fica aqui no centro deles pelo seguinte. Sim. Pelo seguinte, porque atrás aqui desse valor que é a mediana é a esquerda aqui dessa marcação. Eu vou ter 3 valores, não é isso? E aqui à direita eu vou ter 3 valores, né? Então a gente convenciona que são a média aritmética desse e desse, né? Para estar justamente aqui no centro, aqui nessa posição mesmo. Então 7 mais 8, 15, por 2, 7,5. Na prática é a mesma coisa, né? Só muda o desenho, só muda a maneira de colocar, mas a ideia é a mesma. Tudo bem? Tudo bem. Agora Tudo bem? vamos voltar. Vamos voltar então. Então, quando o nosso valor é par, fazemos isso, né? Quando o valor é ímpar, fica mais fácil, né? Você consegue perceber visualmente até, né? Exatamente. Certo. Mais fácil visualmente. Sim. Então, vamos voltar para o nosso conjunto de dados, né? Certo. Voltar para a nossa questão. Seria, a gente está interessado em calcular a mediana da quantidade de viagens realizadas. Certo? Sim. Bom, o problema já nos diz o total de viagens realizadas. Então, a gente não precisa ficar somando, né? Isso é bom. Quantidade de motoristas, né? Uhum. Que realizou essa quantidade de viagens realizadas. Não precisa ficar somando. O problema já diz que foram 160 motoristas que foram cadastrados. É verdade, né? O total, 160. Total. Ok. Foram 160 motoristas. Então, a gente tem o quê? 160 dados no nosso conjunto de dados. 160 o quê? A gente vai ter 160 dados. Ah, ok. Verdade. Com 660
viagens realizadas. Certo? Beleza. 160 o quê? Não, são 160 motoristas, mas o número de viagens é diferente, né? Porque cada um realizou um número de viagens diferente. Mas o que eu quis dizer, sem razão, mas o que eu quis dizer é que, por exemplo, 10 motoristas vão realizar uma viagem. Sim. 10 também vão realizar 2 viagens. Sim. Isso quer dizer o quê? Que uma viagem vai aparecer 10 vezes. 2 viagens, sim, isso sim, é verdade. 10 vezes. Sim, é verdade. 3 viagens vão aparecer 55 vezes. Sim, é verdade isso. Entendi, é verdade. 4 viagens vai aparecer 25 vezes, né? Assim por diante. Também. Certo? Exatamente. Então, a gente tem 160 dados, certo? Certo. A gente precisa primeiro encontrar qual é a posição central, qual é a posição, né, que o dado central vai ocupar. Como é que fazemos isso, Tainá? Bom, primeiro, a gente tem 160 dados. É uma quantidade par de dados. É verdade, certo? né? Tá bem aqui. Eu vou até colocar de outra cor, né? Que se encaixa nesse caso aqui. O caso em que a quantidade de dados é par, né? A gente tem aqui um total aqui do problema, né? Vou colocar assim, Nzão, 160 motoristas, né? 160. Exatamente. Sim. Beleza. E agora? Então a gente tem uma quantidade par de dados. Para a gente saber qual é a posição que o dado central vai ocupar, a gente vai ter que calcular uma média aritmética, certo? Certo, uma média aritmética. Os dados, como eu disse antes, né, que ocupam a posição central, como a gente deu no exemplo. Vai ser assim mesmo. Bom, então como que a gente faz? Como que faz? Esses 2 dados. Bom, o primeiro dado vai ser a metade da quantidade total de dados. Então peraí, o que você está querendo mostrar é uma maneira mais fácil, né, de fazer, mais direta de se obter a mediana, né? A mediana vai ser o quê? Vou até escrever aqui pra gente, ó. Nesse caso aqui, em que n é uma quantidade par, a gente vai ter o seguinte, peraí, vou fazer de azul mesmo. Para quando n for par, a gente vai ter que fazer, queria um espaço legal, vou fazer aqui, ó, que fica mais estiloso aqui desse lado, peraí, vou tirar daqui, eu vou colocar o que você vai dizer, tá? Mediana vai ser o que? Vai ser a média aritmética, né? Eu vou dividir por 2, são 2 valores, né? E vai ser o que? É aquele elemento, né, que ocupa a posição central, né? Então quer dizer, se eu tenho n valores, vai ser o que ocupa a posição n sobre 2, né? E eu vou somar com aquele que ocupa a posição, que é o próximo, né? Que é o próximo. Por exemplo, aqui quando n valia 6, nós pegamos aqui aquele que tinha posição 6 dividido por 2, né? Que é 3, ou seja, o 7. E o seguinte, né? Que é o da quarta posição, no caso aqui foi 8. Então eu escrevo assim, ó, de maneira geral é isso, ó. Aquele que ocupa a posição n sobre 2, somado com aquele que ocupa a posição seguinte, né? N sobre 2 mais 1. Isso aqui é a nossa mediana para quando a quantidade de dados observados é par. É a maneira mais prática de se ver isso, né? Lembrando aqui que no nosso conjunto, que a questão deu pra gente, né? Nesse caso aqui, o total de observações foi 160. Exatamente. Então, como é que ficaria aqui, Tainá? Bom, vamos então utilizar essa fórmula que você colocou. Sim. Então, eu vou manter a cor azul até. Então, a mediana que eu estou procurando vai ser qual x, né? Qual o dado? Qual é o dado que eu vou começar aqui? Eu vou pegar a partir de quem? Daquele então, que ocupa...
total de dados, Aham. certo? 160. 160. Então vai ficar 160. O X, né? Isso, que 160. representa a posição 160 sobre 2. 160 sobre 2, não é isso? Que é quanto? Isso. 80. Então eu tenho que procurar aquele que tem a posição 80. O X80. O X80. Uhum. Mais o dado seguinte, né? Que é o X81, né? Exatamente. Certo. Entendeu? Tá certo. Então é isso que a gente vai fazer. Uhum. Vai ter que observar ali no nosso gráfico, né? Ok. Então, beleza, vamos voltar. Ordenando os nossos dados, né, Opa. já estão ordenados, né? Sim, A quantidade de felizmente. viagens, né? Sim. A gente tem uma viagem, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 viagens realizadas, Isso. né, pelos motoristas. Sim, Beleza. ok. Enquanto Já você estou- fala, eu vou me organizando. Vai. Então, basta a gente observar nessa ordem, né? Nessa Então, ordem por que tá exemplo, aqui. Tá. está aí no gráfico. Uhum. Então, por exemplo, uma viagem realizada aparece 10 vezes, Uhum. certo? Então vai ser Duas. etc, né? 10 vezes. Sim. 10 vezes, Uhum. exatamente. Duas viagens realizadas também aparecem 10 vezes. Então, vão ser os próximos 10 Certo. dados. Etc. É isso Sim. que eu quero dizer. Certo? Ok. O dado 3 vai aparecer 55 vezes. Então haja Certo. paciência, né? 3, 3, 3, Pois é, 3, por isso 3. que a gente não escreve Sim. isso. É, por isso que é melhor nem Então, escrever, mas tá bom. Eu sugiro a gente ir somando para saber quantos dados a gente já tem, né? É uma boa ideia. Se a gente já fizer essa conta, vai ficar 10 mais 10 mais 55. 10 mais 10 mais 55. Eu vou trocar o que eu fiz pelo que você está dizendo aí. 10. Então, 10, já foram 10 aqui que fizeram uma viagem só. exatamente. Certo. Depois mais 10 que fizeram duas viagens. Exatamente. Aí a gente já tem 20 no total, Já tem 20 tá? aqui. Depois mais 55, né? Mais Que fizeram 55. 3. Tem quanto agora? 20 mais 55 dá quanto? 70. 70 e o Cinco, quê? tá. 75. Aí Então, o tá próximo ficando interessante, né? Tá ficando interessante, Tá porque chegando perto. tá chegando perto. Sim. Certo? Depois eu vou ter aqui 25 que fizeram 4, Vai né? aparecer 25 vezes. E você percebe que nesse intervalo é que vai estar a minha posição 80, né? Porque Exatamente. 75 mais 25 já é 100, né? Já é Então 100. eu já passei da posição 80, né? Então ela estava ali no meio do caminho, né? Então isso quer dizer que a minha posição 80 ela é ocupada por um valor 4. Pelo valor 4. Pelo valor 4, né? É o que isso aqui nos mostra, né? Então, por exemplo, o nosso x80, ei caramba, o nosso x80 ele vale 4, né? É Exatamente. isso que quer dizer, x80 vale 4. E o x81 também, né? Também vai valer Porque 4. até o centésimo valor você vai ter valores 4, né? Entre o 7 e 5. E o valor 100, né? Entre a posição 7 e 5 e a posição 100 você vai ter valores 4. Isso. Então, Depois de 76 até o centésimo, isso. Aí você vai ter só valores 4. exatamente, valores 4. Agora basta calcular essa média aritmética, né? Isso. Vai ser o que aqui? 4 mais 4 dividido por 2, que vai ser 4, né? Vai ser o próprio 4. Não tem muito o que fazer, né? Vai ser 8 por 2, 4. Então a nossa mediana aqui, ela vale 4, né? Já foi feita ali em cima. Vou só repetir por estilo. Mediana é 4 mais 4 dividido por 2. Isso vai dar 4 mesmo. Então, essa é a nossa mediana, o valor 4. Exatamente. Só falta agora, eu acho que o mais puxadinho, que é a média, né? A média vai exigir mais cálculos, né? Como é que eu escrevo a média? Como é que eu represento? Então, a média, Estou acostumado a colocar assim, o x barra, né? enfim, o x barra representa X a barra. média. Sim. Como é que seria a Vai. média? Vai fazer por
preto mesmo? É que eu não tenho outra cor boa, só tenho azul, preto e vermelho de cor boa, né? Eu tinha o roxo, mas o roxo me perco aqui. Eu vou colocar de roxo, vou tentar, peraí. Deixa eu botar de roxo. Roxo também não é tão ruim, não. X barra. Pode falar. Então, a média, o que a gente vai precisar fazer para determinar a média, né? Somar todos os nossos dados e dividir pela quantidade deles, certo? Já prepara o traço grande, né? Porque a coisa vai ser... Já prepara um traço bem grande. Pois é. Como é que ficaria, Tainá? Então, vamos lá. O 1, ele aparece 10 vezes. Então, a gente teria que somar 1 10 vezes. Mas a gente não vai fazer isso, né? A gente vai fazer 1 vezes 10. Ninguém é maluco de fazer isso. Fazer 1 vezes 10, né? Isso, né? Exatamente. Mas então, o quê? Observar aqui no gráfico, né? Só pelo gráfico. O 2. Ele aparece 10 vezes também. Então, vai ser 2 vezes 10. Sim. O 3 aparece 55 vezes. Então, a gente vai ter que fazer 3 vezes 55. Exatamente. Certo? Imagina escrever isso 55 vezes. Não dá, né? Não dá, né? Pois é. Não dá. O 4 aparece 5 vezes. O 5 não aparece vez nenhuma, né? Nem preciso escrever o 5. Né? Pode escrever 5 vezes 0, né? Se quiser. Tá. Sim. 6. O 6 vai aparecer 50 vezes. 50 vezes. E o 7 vai aparecer 10 vezes. E o 7 vai aparecer 10 vezes também. E isso aqui eu vou dividir por quanto, Tainá? Pela quantidade do total de dados, que ele já nos dá, que é 160. Muito bem, você não precisa somar, né? Não precisa somar tudo de novo para descobrir o total, né? Porque a questão fala que são 160 já adiantou, motoristas, né? Não precisa disso, né? Você pode ser um pouquinho mais rapidinho, né? Se quiser, Tainá. Então, vamos lá? Então, o valor ali em cima, né, do numerador vai dar 665. Maravilha. Vai ficar 665 sobre 160. Lindo. E isso vai dar quanto? Isso vai dar 4,16. 4,16. É exato? Aproximadamente, não, aproximadamente. É aproximado? Tá. É. Então se escreve assim, ó, é aproximado, né? Igual um tiozinho aqui, aproximadamente 4,16. Essa é a nossa média. E aí, Tainá, diante disso, qual é o seu parecer? Qual é a opção correta? Bom, agora que a gente já calculou, né, as 3 medidas, basta a gente ver a opção que aparece a comparação correta. A comparação correta, sim. Então, o que a gente tem? A menor delas vai ser a moda. A menor de todas é a moda, porque é 3, né? 3, depois, muito bem. Peraí, que eu vou fazer com a cor adequada. Peraí, a moda foi de preto? A gente faz de preto. Então, 3 foi menor, né? Esse aqui é o sinal de menor. Menor que a nossa, mediana. Então, eu faço de azul, porque deu 4, né? E ela também foi menor que a média, né? A média deu 4,16 aproximadamente. Então, a nossa conclusão é o quê? Que a moda... Pode falar, Tainá, a questão é sua. Eu sugiro que você escreva embaixo também agora. Embaixo o quê? Representa cada um deles, isso. Ou seja, a moda vai ser menor que a mediana e vai ser menor que a média. Moda vai ser menor que a mediana. Mediana. Que vai ser menor que quê? Vai ser menor que a média. Opção. Que a média. É. Que é o que diz a última, né? Moda menor que mediana, menor que média. Exatamente. Então, a letra E de equação é a resposta correta. É isso para essa questão aqui do Enem. Questão 140 da prova azul. Não é isso? Tudo bem? Então, tudo terminado. Lucas, o que você achou aí, Lucas? Muito bom. Você dormiu, tirou um cochilo? Bem explicadinho. Tirou um cochilo aí enquanto isso? Você não, viu? Tá. Não. Mas é isso aí, gente. É isso aí. Só faltou uma coisinha, né? Pro desencargo de consciência. Colocar aqui o seguinte, Tainá.
a gente fez aqui para o caso em que a gente tem um número par de dados, né, para mediana. Para os números ímpares é fácil, né? Você faz assim, a mediana, vou botar de vermelho, para quando o número é ímpar, né? Estou aqui agora, a mediana vai ser o que? Vai ser você pegar o número que está na posição. Se eu tenho n valores, né? Na posição n mais 1 sobre 2, né? É simplesmente esse valor. Nem precisa dividir nada por ninguém, né? É só esse valor mesmo e já é mediana. Né? É só você pegar o valor que está na posição n mais 1 sobre 2. Foi o que a gente fez aqui, né? Por exemplo, quando n valia 5, é um valor ímpar, é só pegar o número que está na posição 5 mais 1, né? 5 mais 1 é 6, 6 sobre 2 é 3. Então é o que está na terceira posição, que é o 7. Então, só isso mesmo. Pronto, agora há uma lavada, gente. Fizemos tudo, né? Vou só manter aqui.